Existe um motivo pelo qual você está cansado, vazio e sem direção? E talvez não seja falta de força, talvez você apenas tenha se desconectado da fonte da vida. Hoje você vai entender uma das mensagens mais profundas que Jesus já ensinou, e ela pode transformar completamente a maneira como você vive. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 5. Jesus declara: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essas palavras parecem simples, mas elas escondem uma das maiores verdades sobre a existência humana. Vivemos em uma geração que acredita que pode fazer tudo sozinha. As pessoas repetem frases como: confie apenas em você, siga o seu coração, você é suficiente. Mas Cristo apresenta uma realidade completamente diferente. Ele não diz que somos árvores independentes, ele diz que somos ramos. Pense por um instante em um galho que foi cortado de uma árvore. Nos primeiros dias ele ainda parece vivo, continua verde, continua bonito. Quem olha rapidamente acredita que nada aconteceu, mas na verdade ele já está morto, porque foi separado da fonte da vida. É exatamente isso que acontece com muitos seres humanos. Por fora continuam sorrindo, continuam trabalhando, continuam produzindo, continuam aparentando força, mas por dentro estão secos. O problema não é a aparência, o problema é a desconexão, e talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você hoje. Talvez você esteja tentando resolver problemas espirituais apenas com esforço humano. Talvez você esteja buscando paz em dinheiro, buscando alegria em pessoas, buscando sentido em conquistas. Mas nenhuma dessas coisas foi criada para substituir Deus. Existe um vazio dentro da alma humana que somente o Criador pode preencher. Jesus conhece esse vazio, por isso ele não diz apenas para acreditar nele, ele diz para permanecer nele. Essa palavra, permanecer, muda completamente o significado da vida cristã. Permanecer não significa visitar Deus de vez em quando, não significa lembrar de Deus apenas quando tudo está dando errado. Não significa abrir a Bíblia apenas nos dias difíceis. Permanecer significa viver conectado continuamente. Assim como um ramo recebe a seiva da videira a cada segundo, nossa alma precisa receber diariamente a presença de Deus. Não existe força espiritual armazenada. Você não vive hoje da oração que fez na semana passada. Você não permanece firme apenas porque um dia teve uma experiência com Deus. Assim como você precisa respirar agora, você precisa permanecer agora. É uma dependência constante, e isso confronta o maior ídolo da nossa geração, a autossuficiência. Vivemos em um tempo onde ser independente é considerado uma virtude absoluta. Mas Jesus nos mostra que a independência espiritual é uma ilusão. Sem ele, podemos até conquistar muitas coisas. Podemos construir empresas, ganhar dinheiro, comprar carros, viajar pelo mundo, receber elogios. Mas existe algo que jamais conseguiremos produzir longe de Cristo: vida verdadeira, paz verdadeira, esperança verdadeira, transformação verdadeira. O mundo mede sucesso pelos resultados. Deus mede sucesso pela permanência. Talvez você conheça pessoas extremamente bem-sucedidas que vivem ansiosas, pessoas ricas que não conseguem dormir, pessoas famosas que vivem deprimidas. Por quê? Porque frutos materiais nunca substituem frutos espirituais. Jesus nunca pediu performance, ele pediu fruto. Existe uma enorme diferença entre performance e fruto. Performance impressiona pessoas, fruto glorifica Deus. O fruto verdadeiro nasce naturalmente quando permanecemos ligados à videira. O amor cresce, a paz aumenta, a paciência amadurece, o domínio próprio se fortalece, a bondade se torna natural.
A alegria deixa de depender das circunstâncias. Esses são sinais de uma vida conectada com Cristo. Mas existe uma parte desse ensinamento que muitos evitam. Jesus diz que o Pai poda os ramos que dão fruto. Isso parece estranho. Se o ramo já está produzindo, por que podar? Porque Deus não quer apenas frutos. Ele deseja que produzamos ainda mais. A poda dói. São perdas inesperadas. São portas fechadas. São planos interrompidos. São pessoas que vão embora. São momentos de silêncio. E nesses momentos somos tentados a pensar que Deus nos abandonou. Mas o agricultor nunca poda para destruir. Ele poda para fortalecer. Aquilo que parece castigo muitas vezes é cuidado. Aquilo que parece atraso pode ser proteção. Aquilo que parece perda pode ser preparação. Talvez hoje você esteja vivendo uma poda. Talvez alguma porta tenha sido fechada. Talvez um relacionamento tenha terminado. Talvez um sonho tenha sido interrompido. Talvez você esteja enfrentando um deserto. Não desperdice esse tempo. Os desertos sempre ensinaram grandes homens da Bíblia. Foi no deserto que Moisés aprendeu a depender de Deus. Foi na caverna que Elias ouviu a voz suave do Senhor. Foi na prisão que José amadureceu seu caráter. Foi na solidão que Davi escreveu alguns dos salmos mais profundos da história. Foi antes da cruz que Jesus passou horas em oração. O deserto não é o lugar onde Deus nos abandona, é o lugar onde Deus remove tudo aquilo que nos impede de depender somente dele. Existe uma frase de Jesus que destrói completamente nosso orgulho: sem mim nada podeis fazer. Perceba que ele não diz: sem mim vocês podem fazer pouca coisa. Ele diz: nada. Nada que tenha valor eterno, nada que produza verdadeira transformação, nada que permaneça para sempre. Essa declaração parece dura, mas na verdade é um convite. Jesus está dizendo: pare de carregar sozinho um peso que você nunca foi criado para suportar. Quantas pessoas estão cansadas porque tentam controlar tudo? Querem controlar o futuro, querem controlar as pessoas, querem controlar as circunstâncias. Mas existe uma grande lição que também encontramos no estoicismo. O homem sábio aprende a distinguir aquilo que depende dele daquilo que pertence a Deus. Você pode controlar suas escolhas, mas não controla todos os resultados. Você pode controlar suas atitudes, mas não controla o coração das pessoas. Você pode plantar, mas somente Deus faz crescer. Essa compreensão produz humildade, e a humildade aproxima o homem da videira. O verdadeiro homem forte não é aquele que nunca sente medo, é aquele que continua caminhando mesmo quando sente medo. O verdadeiro homem forte não é aquele que nunca cai, é aquele que sempre volta para Cristo. O verdadeiro homem forte não é aquele que vence todas as batalhas, é aquele que nunca rompe sua ligação com Deus. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem pensando que já se afastou demais. Talvez você acredite que Deus desistiu de você. Mas olhe para a história da Bíblia. Pedro negou Jesus 3 vezes, Davi caiu gravemente, Jonas fugiu do chamado, Tomé duvidou. Mesmo assim, Deus restaurou cada um deles, porque a graça de Deus é maior do que nossas quedas. A videira continua viva, os braços de Cristo continuam abertos. Sempre haverá um caminho de volta para quem deseja permanecer nele. Hoje eu quero fazer uma pergunta. Onde está sua raiz? Sua paz depende do dinheiro? Sua identidade depende da opinião das pessoas? Sua alegria depende das circunstâncias? Ou tudo isso nasce da sua comunhão com Cristo? Porque quando a raiz está em Deus, as tempestades podem balançar os galhos, mas não arrancam a árvore. A vida sempre terá dificuldades. Jesus nunca prometeu ausência de problemas. Ele prometeu sua presença, e sua presença é suficiente. Quando permanecemos na videira, descobrimos que a força não vem de nós. A paz não vem de nós. A esperança não vem de nós.
Tudo vem dele. E isso muda completamente nossa maneira de viver. Você deixa de lutar para provar seu valor. Você passa a viver porque já foi amado. Você deixa de correr atrás da aprovação das pessoas. Você passa a buscar apenas agradar a Deus. Você deixa de depender das circunstâncias para sorrir, porque sua alegria agora está ligada à fonte que nunca seca. Lembre-se desta verdade todos os dias. Um ramo nunca precisa produzir força, ele apenas permanece ligado e, naturalmente, os frutos aparecem. Que hoje você decida permanecer em Cristo, mesmo quando ninguém estiver olhando, mesmo quando o mundo disser para seguir sozinho, mesmo quando as dificuldades tentarem convencer você a desistir. Permaneça, porque quem permanece na videira jamais estará sozinho, e quem permanece em Cristo produz frutos que atravessam esta vida e alcançam a eternidade. Se esta mensagem fortaleceu o seu coração, inscreva-se agora no canal Seja Forte para acompanhar novos conteúdos que unem fé, sabedoria bíblica, desenvolvimento pessoal e princípios que fortalecem a caminhada com Deus. E se durante esta mensagem Deus colocou o nome ou o rosto de alguém em sua mente, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez você seja o instrumento que Deus escolheu para levar esperança a quem mais precisa neste momento. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e faça de você um ramo que permaneça para sempre ligado à verdadeira videira. Até o próximo vídeo.